Salve todos, paz de Jesus, tudo bem com vocês? E hoje nós vamos orar os Salmos 90, que tem um título, A Fraqueza do Homem e a Providência de Deus. E eu convido a você que ainda não é inscrito a se inscrever. Você que é inscrito, Deus abençoe. Não esqueça de ativar o sininho das notificações para ser notificado todas as vezes que eu postar um vídeo aqui. E também não esqueça de deixar o seu like. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formaste a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes os homens à destruição e dizei, volvei, ó filho dos homens, porque 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Tu os leva a correntes de água, são como um sono, são como as ervas que crescem de madrugada. De madrugada, cresce e floresce. À tarde, corta-se e seca. Pois somos consumidos pela tua ira, e pelo teu furor somos angustiados. Diante de ti, puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Pois os nossos dias vão passando na tua indignação, os nossos anos vão acabando como um conto ligeiro. A duração da nossa vida é de 70 anos. Mas se alguns, pela sua robustez, chegam até 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, de maneira que alcancemos um coração sábio. Volta-te para nós, ó Senhor, até quando? E aplaca-te para com os seus servos, ó Senhor. Sacia-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nós nos regozijemos e nos alegremos todos os dias. Alegra-nos pelos dias que nos afligíssemos e pelos anos que vimos o mal. Apareça a tua glória aos teus servos e a tua glória sobre os teus filhos. E seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós as obras das nossas mãos, Senhor. Sim, Senhor, confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Então o Senhor, aqui através dessa oração, né, Moisés elevando aí a Deus sua oração, né, suplicando para que o Senhor viesse ao socorro, ao encontro deles, para que o Senhor viesse o livrar, para que o Senhor viesse socorrer, para que o Senhor viesse lembrar do dia que eles foram afligidos, né, porque nós sabemos que ali o povo, né, de Israel, o povo de Deus, uma hora eles andaram ao contrário da vontade de Deus, e Deus ele fez sobre eles vir um aperto para que eles viessem clamar a Deus. Moisés, quando ele clama aqui, ele não clama somente por ele, mas clama também pelo povo. Senhor, lembra dos dias que nós fomos afligidos por ti, ou seja, a qual passamos aperto diante de ti, Senhor. Lembra desses dias e nos recompensa, Senhor. Estava pedindo para Deus que ele viesse ter misericórdia do povo, que ele viesse ter de compaixão, que ele viesse ter benignidade do povo. Moisés estava clamando aqui o socorro de Deus, para que Deus viesse entrar com o mover sobre a vida do povo. Moisés que ele está se humilhando diante de Deus, para que Deus viesse fazer uma obra extraordinária ali. Moisés estava clamando para que o Senhor viesse ter misericórdia. Então assim somos nós temos que pedir misericórdia de Deus, né? Ainda que por um espaço de tempo nós errar, falhar diante de Deus, nós vamos ter que reconhecer diante de Deus a nossa falha, pedir perdão para que Ele venha nos socorrer, para que Ele venha mudar a nossa situação, para que Ele venha nos tirar do aperto, para que Ele venha nos tirar da enfermidade, seja ela qual for a situação. Então há momento que o Senhor permite certo tipo de circunstância, de situação em nossas vidas, né? Mas há momento também que nós podemos falhar, né, sem perceber, ou até mesmo percebendo. Mas a questão é reconhecer a nossa falha diante de Deus, para alcançar a misericórdia, para alcançar a compaixão de Deus, para que a graça de Deus venha nos envolver, para que o Senhor venha confirmar a obra da nossa mão. O final dessa oração, Moisés está pedindo assim, Senhor, confirma as obras das nossas mãos.
E se nós quisermos ter as nossas obras confirmadas, nosso projeto confirmado por Deus, vamos admitir, vamos confessar Ele em nossa vida, reconhecendo que nós falhamos, mas nós estamos diante do Deus poderoso, do Deus do perdão, do Deus do milagre, do Deus de providência, do Deus que chega na hora exata para nos socorrer. Moisés estava pedindo, meus irmãos, para que Deus viesse confirmar. Moisés, ele estava falando nesta oração que os anos de vida de um ser humano na face da terra é de 70 anos. E se alguém pela sua fortaleza, né? Alguém que cuidou bem do seu corpo, se alimentando bem, chegar até 80 anos, né? Ou seja, pela sua robustez, né? Pelo seu bem-estar físico, mental, chega até 80 anos. O melhor desses anos agora, é cansaço e fadiga. É por isso que o Senhor nos convida a buscar Ele enquanto é jovem, enquanto a gente está bem, enquanto a gente está com saúde, enquanto a gente está com vigor. Porque vai chegar um tempo que nosso corpo vai estar cansado. A mente vai até querer fazer, a mente vai até querer procurar meios, mas o corpo vai estar cansado. Ou seja, a mente quer, mas o corpo não reage mais como antes, quando nós éramos jovens, ou quando agora somos jovens. Então vamos buscar a Deus agora, porque nós podemos. Porque chega um dia que nosso corpo vai estar cansado, nosso corpo vai estar fadigado, né? Vamos caminhar, mas vamos caminhar mais devagar, né? Vamos caminhar mais assim, como se fosse uma tartaruga, né? Ela está sempre, ela é constante, ela não para, mas não tem tanta velocidade como um coelho, não é verdade? Então, por isso, Moisés estava clamando a Deus e relatando. E o interessante nessa oração, que Moisés, ele dispõe diante de Deus as suas fraquezas. Moisés, ele põe diante de Deus as suas fraquezas, ele admite que o homem é fraco, que o homem é pó, que o homem não é forte. E o interessante, que em meio a essa oração, porque a oração, né, é falar com Deus, é conversar com Deus, Moisés ali, ele pede para que Deus ele venha confirmar as obras que ele estava fazendo, que o povo estava fazendo. Moisés, ele põe diante de Deus a aflição que o povo está passando, que ele está passando. Por quê? Porque ele sabe que só Deus ele pode resolver. Moisés, quando ele põe diante de Deus, Senhor, lembra dos dias que nós fomos afligidos. Ou seja, ninguém vai falar a Deus sobre a aflição se realmente essa pessoa não passou ou está passando. Não. Quando ele relata a Deus a sua aflição é porque realmente ele passou a aflição. Realmente o povo passou a aflição. Mas ele fala assim, Senhor, nos recompensa, Senhor. Nos recompensa durante os anos. Moisés, ele está falando assim, Senhor, me recompensa já e agora, porque às vezes nós queremos já e agora. Está dizendo assim, Senhor, conforme o tempo que o Senhor quiser, né? A tradução. Senhor, conforme o tempo que o Senhor quiser, nos recompensa. Moisés está dizendo assim, Senhor, conforme o que o Senhor quiser, conforme o tempo que o Senhor quiser, nos recompensa, Senhor. Mas lembra do tempo que nós fomos afligidos. Então assim somos nós, meus irmãos. Vamos colocar diante de Deus o que está passando em nossa vida. Vamos colocar diante de Deus em oração. Porque o título dessa oração está dizendo sobre a providência de Deus, né? A fraqueza do homem, olha, a fraqueza do homem é a providência de Deus. Então o homem é fraco, meus irmãos, nós somos fracos. Forte é Deus que nos fortalece. Mas tenha certeza que se você pedir a providência de Deus, mesmo em sua fraqueza, Deus ele ouve e te tirará dessa aflição e te recompensará. Porque foi assim que Moisés pediu. Então vamos pedir ao Senhor. Vamos pedir a Deus com fé, com certeza, com convicção. Ele nos ouvirá do alto céu e responderá a tua oração e responderá o teu clamor. Tenha certeza disso. Amém? O homem, ele é fraco mesmo, né? Mas a providência de Deus é grande para com o homem. Deus, ele abomina o pecado, mas ele ama o pecador, ele te ama. Ele te ama. Ele ama cada um de nós. Toda vez que eu e você reconhecer nossas falhas, nosso pecado diante dele e pedir perdão,
pode ter certeza que Deus ele perdoa, ele ouve e ele te recompensará. Amém? Se você chegou até aqui, eu convido você a se inscrever, ative o sininho de notificações, dê seu like e até breve, assim se o Senhor nos permitir.